Você já reparou que toda vez que você se incomoda com alguma coisa, você está falando muito mais de você do que da coisa que te incomoda em si? O Freud tem uma frase que eu acho simplesmente sensacional, porque essa frase expressa muito bem qual é a minha visão a respeito de incômodos e a respeito de percepções sobre as outras pessoas, sobre as coisas, sobre a vida. Freud falava assim: se Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Toda vez que a gente fala de alguma coisa que nos incomoda, ou que em última análise a gente se incomoda com alguma coisa, a gente está falando de uma fragilidade que existe dentro da gente. Eu gosto de pensar na vida, quando as coisas fluem, né? Como se fosse um rio. O rio, ele tem o seu próprio ritmo, ele tem o seu próprio fluxo, ele tem a sua própria direção, a sua própria velocidade, e todos esses fatores dependem do volume de água que ele tem. Se ele tem um volume de água maior, a tendência dele é ocupar mais espaço e correr mais rápido. Se ele está mais ralo, se ele está mais escasso, se ele está mais seco, o tamanho que ele ocupa diminui e ele se torna mais lento. Em algum momento do fluxo do rio, ele vai encontrar um obstáculo, ele vai encontrar uma resistência. E esse obstáculo pode ser um tronco que caiu ali. Quando ele encontra o tronco, ele para o seu movimento. E de certa forma, evidentemente que a gente não vê isso acontecendo, mas se a gente tivesse uma câmera ou alguma ferramenta de mensuração do que acontece debaixo da água, no momento em que o rio começa a se retesar ali naquele tronco caído, ele começa a juntar, ele começa a ser represado, né? Se tivesse algum tipo de mensuração do que acontece, eu acho que estaria acontecendo uma briga ali, né? Tem uma força para empurrar aquele tronco para frente, mas ao mesmo tempo essa força ela não é suficiente. Até que o rio ele vai ganhando reforços, ele vai ganhando volume, ele vai se avolumando ali naquele tronco de água. E quando o volume da água se torna maior do que a altura do tronco, o rio passa por cima. E aquilo deixa de ser um obstáculo, porque ele se tornou maior do que aquilo. Nós, seres humanos, a gente é um bicho estranho. Ontem eu fiz uma postagem no Face falando sobre isso, de como a gente duvida do nosso potencial, das nossas capacidades, do quanto a gente olha para fora em vez de olhar para dentro. Porque cada vez que você encontra uma situação na sua vida, que você experimenta um desconforto nessa situação, o problema não é essa situação, o problema é que você ainda não tem recurso para lidar com ela. Se você tivesse recurso para lidar com essa situação aconteceria na sua vida e você passaria por cima dela. Tranquilo, sem estresse, sem nenhum tipo de sofrimento ou resistência ou briga. O seu rio seria maior do que a altura daquele tronco, passaria por cima e você nem se daria ao trabalho de sofrer por conta disso. A questão é que muitas vezes nós não temos o recurso. E em vez de olhar para a nossa fragilidade, em vez de olhar para a nossa falta de recurso, a gente aponta o dedo para o outro e a culpa é do outro. E aí a gente vira vítima da história e o outro vira o bandido, quando na verdade, se a gente conseguisse por algum momento, né, se conectar com uma espécie de higher self, né, de eu superior, se a gente conseguisse sair do corpo e olhar a situação do alto da montanha, a gente teria uma gratidão por aquela situação de incômodo, porque a situação de incômodo, ela é a situação que permite que a gente cresça. E eu não estou falando aqui que nós precisamos necessariamente do sofrimento e do incômodo para crescer, né? Mas a gente não passa incólume pela vida. E situações vão mostrar os nossos pontos de fragilidade, os nossos pontos de necessidade de atenção, cuidado e de desenvolvimento. Eu posso falar por mim, né? Eu comecei a fazer esses vídeos e, sem querer, eu acabei criando uma demanda por esses vídeos, né? Não, raramente eu recebo mensagens de pessoas que me dizem que elas não têm condições financeiras de se envolverem em cursos de desenvolvimento pessoal, ou que elas não têm condições financeiras de se envolverem num processo de psicoterapia ou de terapia, seja ela qual for, e o quanto que os vídeos auxiliam nesse processo
de crescimento, de transformação e de mudança. E eu fico muito feliz que eu tenha, de alguma forma, mesmo sem ter sido a minha primeira intenção, porque a minha intenção era simplesmente dividir as minhas ideias, eu não tinha a intenção de causar tanta transformação nas pessoas, mas é um resultado muito positivo disso que eu faço, eu fico muito grata por isso. Mas a verdade é que eu acabei criando uma demanda. E quando você cria uma demanda, você tem que lidar com as consequências de ter criado essa demanda. Então, a quantidade de gente que me escreve reclamando que eu tô gravando menos vídeos, e aí algumas pessoas fazem até insinuações, do tipo assim, ai, será que é só falta de tempo mesmo? Eu assim, me incomodei muito com isso em um primeiro momento. Me incomodei, eu tinha vontade de falar, escuta, você acha que a minha obrigação é ficar fazendo vídeo? Afinal de contas, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu namorado, eu tenho as minhas férias que estão chegando, eu tenho minha família, eu tenho os meus médicos, os meus tratamentos. E uma coisa que eu sempre digo muito, né, nos vídeos, nos atendimentos para as pessoas é o quanto eu acredito em seguir a sua paixão. Então, se eu tô com vontade de fazer yoga em vez de gravar vídeo, eu vou pensar no que eu tô com vontade de fazer. E as pessoas que continuem buscando, né, outras fontes, né, mas eu me incomodava muito com isso. Isso me trazia uma angústia, uma ansiedade, até eu perceber que, na verdade, eu sempre tive uma questão de buscar o reconhecimento dos outros. Na verdade, todo mundo. Mas em diferentes tonalidades de cinza entre o preto e o branco. Mas eu me colocava muito nessa posição de as pessoas vão ficar frustradas comigo se eu não fizer vídeo. Quando eu entendi o que tinha acontecido, ficou muito mais leve. E eu entendo quando as pessoas dizem saudade dos seus vídeos. Eu entendo como, puxa, essa pessoa valoriza aquilo que eu faço. Legal, ela tá sentindo falta dos vídeos. Quase como um elogio, quase como uma manifestação de carinho, né? E algumas pessoas, essas insinuações, assim, aí Pedro tá falando de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando a gente resolve dentro da gente a questão, ela fica muito mais leve, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais fluida, o rio passa por cima do tronco. Então, eu sugiro que essa seja uma reflexão importante para a semana da gente, né? Vamos refletir a respeito de quais incômodos, né? A gente fala que as coisas nos incomodam. Por favor, me expliquem. Me expliquem de um jeito que eu possa entender como alguma coisa pode te incomodar sem que você se incomode com ela. E a gente não tem a possibilidade de mudar o fora. A gente só pode mudar o que está dentro. A gente só pode desenvolver ferramentas para lidar melhor com coisas que nos afligem, ou melhor, que nos fazem com que nós nos sintamos aflitos. Porque a gente ainda não afiou o nosso machado para cortar esse pedaço de lenha. A partir do momento que o nosso machado estiver afiadinho, a gente não sofre, a gente só corta. Então, namastê, uma ótima semana para vocês. Eu espero que essas reflexões sirvam de alguma forma e espero que todos tenham uma ótima semana. Beijo, tchau!